Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Chico. Estou aqui para explicar o material digital da disciplina de História do Ensino Médio disponibilizado aí pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A ideia desse espaço é reforçar o que você aprendeu em sala de aula, por isso, deixe suas dúvidas nos comentários e inscreva-se, dê aquela força no nosso canal. O tema da aula de hoje é o uso dos espaços na história do Brasil, segunda parte, a Rua 25 de Março e a Ladeira Porto Geral. Aula da primeira série, aula 6 do terceiro bimestre, ensino médio. Vamos lá? Do que fala a aula? Qual o conteúdo, do material digital? Ele vai falar aí das transformações urbanas no caso de São Paulo, tá? A Rua 25 de Março, quando a gente fala, para quem não é de São Paulo, capital, a Rua 25 de Março é um dos maiores centros comerciais da América Latina, né? A rua ela nasceu ali na várzea do rio Tamanduateí, né? Mas o professor não tem mais rio lá, né? Que o rio foi tá debaixo da terra ali, foi canalizado, né? O rio nesse caso tem papel chave ali, ele era meio de transporte para as mercadorias. Então a Rua 25 de Março ela tinha aí uma vocação para o comércio desde sua origem, né? Então você tem ali via de transporte para mercadorias, local de pesca, ponto de encontro de lavadeiras, né? Ali a rua da Várzea, né? Também chamada 25 de Março antigamente, ela era chamada ali de Rua Várzea do Glicério, Rua das Sete Voltas, Ruas de Baixo, Rua da Baixa de São Bento, e a partir de 1865, a Rua 25 de Março passou a ser chamada 25 de Março, né? Por quê? Em homenagem à primeira Constituição brasileira, né, que foi assinado ali no dia 25 de março de 1824 por Dom Pedro I. Aliás, várias ruas do Brasil têm esse nome, né, 25 de março, em homenagem à primeira Constituição brasileira. A região ali da 25 de março, ela era muito alagadiça, né? Então, tinha muito ali, na época de chuva, alagamento, né? Então, os preços do loteamento ali era bem baixo. Então, os imigrantes acabaram comprando ali vários terrenos ali para estar fazendo ali suas lojas, né, suas casas, etc. As mercadorias, logo no início ali, né, elas chegavam pelo rio, né? Por isso também a rua paralela é chamada Porto Geral. E depois, posteriormente, né, as mercadorias que vinham ali do Porto de Santos chegavam até a 25 de março e ali também era passado para a estrada de ferro Santos Jundiaí, que levava essa mercadoria para o interior de São Paulo, né? Sua história aí está muito ligada com a colonização e a própria urbanização da cidade, né? A 25 de março ela fica no centro de São Paulo e você tem ali por várias gerações, né, mudanças aí da linguagem, né, do ouvir ali do bairro. Então você tem imigrantes árabes, libaneses, sírios, chineses, né? Hoje você encontra também coreano. Então cada época você tem ali um fluxo migratório bem interessante que acabou dando ali o ar da graça ali do bairro, do centro de São Paulo e da rua 25 de Março e do lado ali a ladeira Porto Geral, né? Um grande shopping a céu aberto, né? Que acabou dando o tom de São Paulo, né? E aí o material do governo ele vem aí para a gente fazer algumas reflexões, né? Você está vendo um rio na imagem? Então, se a gente olhar a imagem, lá no fundo a gente vê um riozinho, né? E a colina, também a gente percebe as colinas. Você conhece a Rua General Carneiro, Rua 25 de Março, Ladeira Porto Geral? Em que região da cidade de São Paulo essas ruas estão localizadas, né? Em quais contextos foram estabelecidas e se desenvolvendo, né? Aquele contexto comercial que a gente já falou aqui, né? Aí também, né, temos aí várias cenas de São Paulo, né, do centro, do MASP, né, o centro da cidade, aqui o Museu do Ipiranga. Então, São Paulo era chamado de Vila de Paratininga,
né? E o rio que cortava ali era o Tamanduateí, que na língua tupi significava rio do peixe seco. Por que rio do peixe seco, né? Porque quando passava ali o período de chuvas, o rio transbordava, então quando acabava, né, essa inundação, as águas baixavam e muitos peixes ficavam presos ali, acabavam morrendo, o que acabava atraindo ali formigas, e atrás das formigas vinham os tamanduás, né? O bichinho ali, o tamanduá. E a observação desse fenômeno acabou dando homenagem ao rio Tamanduateí, né? E aqui fala: sejam bem-vindos à cidade de São Paulo. O material vai falar um pouquinho, então, também, né, da rua 25 de Março, aquilo que a gente já falou, né? A rua ela passou por vários nomes, Rua da Várzea, do Glicério, Rua das Sete Voltas. Sete Voltas porque o rio Tamanduateí ele fazia várias voltas, né? Hoje esse rio está canalizado. Rua de Baixo, Rua de São Bento, porque ali tem ali próximo você tem o Mosteiro de São Bento. Então essa rua depois, em 1865, passa a ser chamada 25 de Março. Né? Aí vai também falar o porquê que foi chamado, né? Homenagem à primeira Constituição. Aqui você vê que é uma rua, né? Cheio de gente. Então, determinadas épocas do ano aí, principalmente Natal, Páscoa e outras épocas, Carnaval, enche de gente, né? Compradores aí que inundam as ruas da 25 de Março à procura de mercadorias, né? Aqui vai voltar um pouco no tempo, né? O foco no conteúdo, ele vai falar um pouquinho, né, de como que essa rua se tornou o maior shopping a céu aberto da América Latina, né? Vai contar um pouquinho a história que a gente está vendo a pintura, Rua 25 de Março, em 1894, né? E aqui o rio Tamanduateí, em 1900, né? Época que o rio não era poluído. Depois, né, o material ele vai fazer uma reflexão. A Rua 25 de Março tem seus usos atrelados aos processos de colonização e urbanização da capital paulista. O que essa afirmação pode nos indicar, né? Então aqui vai estar falando da questão da colonização e urbanização da própria capital de São Paulo, da própria cidade, né? E no decorrer dessa formação dessa localidade, foi passado por ali várias migrações, né, de colonos ali. Então você tinha os árabes, os sírios, os libaneses e entre outros. Ok. Depois, na prática, né, há outra questão para a gente pensar. Então, a partir das imagens anteriores, faça uma análise e responda. Como os processos de urbanização transformaram a Rua 25 de Março e seu entorno? Cite pelo menos dois aspectos. E qual é a influência das relações comerciais no uso desses espaços? E aí, depois o material já tem aí uma correção, né? A 25 de Março é conhecida por ser um importante centro comercial e a urbanização contribuiu para a expansão e a diversificação desse comércio, né? A região se tornou um polo de comércio popular, abrigando uma ampla variedade de lojas, galerias e mercados com produtos que vão de roupas a acessórios eletrônicos, brinquedos e artigos para festa. Houve também um fenômeno da verticalização, né? Como no decorrer do tempo já não tinha para onde expandir ali a 25 de Março, foi criado então prédios, né? Uma verticalização ali na 25. Então prédios comerciais, residenciais foram construindo, aumentando a densidade populacional e a oferta de espaços comerciais. Muitas lojas e estabelecimentos comerciais passaram a ocupar edifícios e vários andares, maximizando o uso do espaço. Interessante, né? São Paulo, cada rua tem uma vocação, né? Então você tem ali a Rua das Noivas, a Rua dos Equipamentos Eletrônicos, né? Que é a Santa Efigênia. Você tem ali a 25 de Março, né? O comércio mais popular. Você tem várias outras ruas que têm ali a vocação de alguns produtos, alguns comércios, né? Bem interessante. A melhoria da infraestrutura, né, com a urbanização, trouxe melhorias significativas para a infraestrutura da região. Inclusive, ali a 25 de Março, ali a ladeira Porto Geral, você tem ali a estação São Bento do metrô. Então, o pessoal chega geralmente ali
por metrô, né? E mudanças arquitetônicas, né, no processo de urbanização. A paisagem arquitetônica da 25 de Março também passou por transformações, né? Edifícios mais modernos foram construindo, substituindo aí as antigas construções. A urbanização também teve impactos socioeconômicos na região e o crescimento do comércio e o aumento do número de estabelecimentos geraram muitos empregos e oportunidades de negócio. Ao mesmo tempo, o aumento da demanda por espaços comerciais e residenciais impulsionou o mercado imobiliário na área, levando a um aumento nos preços dos imóveis. Então, se antigamente, né, a região foi ocupada ali por imigrantes, porque como estava ali o rio Tamanduateí e acabava inundando ali os comércios, né, quase ninguém queria ficar ali, né, para morar. Vai criar uma casa lá, sua casa vai sofrer uma enchente e tal. Aí depois, né, com o decorrer aí da urbanização, hoje é um dos espaços aí muito valorizados na cidade de São Paulo, né? Aqui você tem algumas fotos, né, no material, a ladeira do Tamanduateí ou ladeira Porto Geral. Por que Porto Geral? Porque aqui, né, perto do rio, tinha um porto, né? Então várias mercadorias vinham por navios, vizinhos, né, pequenos ali, mas o rio era navegável e essas mercadorias chegavam até o Porto Geral, né, para ser distribuídos ali na região, né? Qual o seu nome histórico e sua história na atualidade? Reflita sobre as indagações e faça as suas anotações. Então, você tem aqui várias fotos, né, de antigamente aí mostrando como que era essa região no início desse processo de urbanização, né? Aqui também, né, a região do Porto Geral da cidade de São Paulo aparece na foto em 1862. Era um rio aí bem, né, não era pequeno não, né? Aí a ladeira Porto Geral também era conhecido como Beco dos Barbas, Beco do Porto de São Bento, Beco do Quartim e Beco do Porto Geral, né? Já que terminava ali na região do Tamanduateí, né? Hoje a rua é chamada 25 de Março, né? Caminho que vai para o Tamanduateí em 1870, né? Porque era um dos principais rios ali na região. O material, né, foco no conteúdo, vai falar novamente dessa vocação do comércio ali do Porto Geral, né? Vai falar um pouquinho disso, apresentando textos. Também vai haver aí a correção desse material. E aí a gente chega no finalzinho, né? O que aprendemos hoje? Então a Rua 25 de Março é conhecida como um eixo que reunia em um dos maiores centros reúne um dos maiores centros comerciais da América Latina, movimentando bilhões de reais por ano e tem seus usos atrelados aos processos de colonização e urbanização da capital paulista. Tornou-se o maior shopping a céu aberto da América Latina. Ao longo da sua história, a Rua 25 de Março passou por mudanças e adaptações que evidenciam processos importantes da cidade de São Paulo. Seu nome foi proposto aí como uma homenagem à primeira Constituição brasileira, que foi assinada no dia 25 de março de 1824 por Dom Pedro I. Sua história e desenvolvimento estão intimamente relacionados à colonização e à urbanização da cidade de São Paulo, sendo reflexo das transformações sociais e econômicas ocorridas ao longo dos anos, né? O material traz aí a tarefa São Paulo e também as referências, né? Dessa aula, certo? Então a gente fica por aqui. Essa foi então o contexto aí da Rua 25 de Março e a gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau.